Boa tarde a todos. Vamos então retomar a nossa conferência de hoje. Queria registrar primeiro minha imensa alegria de participar desse painel e estar aqui discutindo temas tão relevantes como o impacto, né, da tecnologia, né, da era digital nas relações de consumo. Dando continuidade, então, eu vou passar a palavra à professora Anne Christine, não me perdoe que eu não sei pronunciar, Anne Christine Mayhofer, da Universidade de Munique, na Alemanha. Ela vai nos falar um pouco sobre o regulamento de inteligência artificial e os desafios na defesa do consumidor. Com a palavra, professora Anne. Thank you very much. It's a great honor to be here. Muito obrigada, é uma honra estar aqui e apresentar com outros professores tão bons. A minha apresentação é um pouquinho diferente do que vocês encontram no programa, está focado numa pergunta específica que é a lei de inteligência artificial e a sua influência sobre responsabilidade de produto na União Europeia. Hoje, essencialmente, vamos falar como avaliar esses riscos de inteligência artificial. Vou começar com dois exemplos, que são exemplos dos Estados Unidos, mas poderiam acontecer em qualquer parte do mundo. Hoje, ouvimos do professor Marcus Artz o seu exemplo excelente, que não é mais a carro. O nosso exemplo excelente, nosso exemplo agora não é mais o carro, mas a geladeira. Primeiramente, falamos sobre os carros autônomos. No começo do ano, um robô táxi foi desenvolvido pela fábrica Raymond. É um exemplo dos riscos de inteligência artificial. O outro exemplo são os chatbots. E a empresa Character AI foi processada porque um menino cometeu suicídio depois de ficar várias horas conversando com o chatbot. Aqui nós vemos várias áreas diferentes que são confrontadas com os riscos de inteligência artificial. A primeira é a lei regulatória ou administrativa que lida com a intervenção de autoridades públicas em caso de riscos inaceitáveis de inteligência artificial. O segundo é a lei de responsabilidades que fornece a questão se uma pessoa que recebeu danos pela inteligência artificial pode buscar compensação do fabricante ou do usuário de inteligência artificial. Hoje vamos falar sobre ambas as áreas e a sua conexão. Para esse propósito, vamos olhar para duas legislações da União Europeia. Primeiramente, a lei de inteligência artificial adotada em junho de 2024 na União Europeia. A segunda é a lei de a diretiva de responsabilidade de produto, adotada em outubro, que mostra um alto nível de proteção contra os riscos de algumas novas tecnologias, mas com métodos diferentes. A lei de inteligência artificial contém principalmente regras sobre a regulação de segurança de inteligência artificial, e a diretiva europeia é com regras sobre responsabilidade sobre os produtos. O professor Möllers, por exemplo, fala sobre as duas faces dessa medalha, que é a regulação de segurança e a regulação de responsabilidade, que são vistas por diferentes meios. Eu vou dar uma breve introdução, primeiramente, à lei de inteligência artificial e depois a segunda, que a gente chama de PLD, e depois vamos conectar essas duas legislações. Eu queria destacar que essa apresentação não tem o objetivo de dar a vocês uma perspectiva completa sobre a lei ou sobre a diretiva, porque são muito complexas e eu precisei simplificar um pouco. Ok, me desculpem, vou procurar aqui. Ok, vamos começar com uma introdução à lei de inteligência artificial, que contém regras sobre sistemas e sobre os modelos de inteligência artificial de propósito geral.
A definição de inteligência artificial é muito ampla, mas se foca principalmente em aprendizagem por máquina. A lei de inteligência artificial foca nos provedores de sistemas de inteligência artificial, mas também com exemplos aqui, como aquele do Robotaxi, o exemplo da empresa do menino que conversava com o chatbot, e o fornecedor, no caso da empresa do Robotaxi, seria a Waymo, e nós temos empresas, por exemplo, que fabricam os carros e alugam os carros para as pessoas, então eles seriam os distribuidores. Existem, então, regras sobre o uso não profissional, por exemplo, passageiro do robotáxi. Essa lei não inclui essas pessoas. A lei de inteligência artificial, primeiramente, proíbe certas práticas de inteligência artificial. Por exemplo, existe uma proibição a polícia preventiva, proibição de coisas que explorem as vulnerabilidades de uma pessoa. Os sistemas de inteligência artificial requer algumas exigências de transparência. São diferentes níveis de abordagem baseada no risco, que distingue entre os sistemas em relação aos seus riscos. Alguns são proibidos, alguns são considerados de alto risco e alguns precisam de mais transparência. Em relação aos nossos exemplos, o carro da Waymo são considerados alto risco. O chatbot seria considerado como sistemas de não alto risco, mas que precisam de transparência. E no exemplo específico do garoto que cometeu suicídio, poderia ser exploração de vulnerabilidades, por exemplo, pela idade dos usuários, de uma maneira que possa considerar uma prática proibida. Nos modelos GPT existem algumas exigências específicas que são um pouquinho mais densas. Nós usamos aqui os sistemas de propósito, os modelos de propósito geral. Uma coisa, quando a gente lida com as leis de inteligência artificial, é que essas leis são complementadas por outros instrumentos, por exemplo, a proteção geral de dados, o ato de ciberresiliência, a lei de propriedade intelectual e outras leis setoriais. Por exemplo, os veículos autônomos, eles estão aplicando um sistema que é considerado de alto risco, mas a exclusão de certas regras vão provocar que elas sejam passadas para outras regulações, possam incluir outras regulações, ou seja, é uma coisa muito complexa, muito mais complexa do que caberia no escopo desta apresentação. A lei de inteligência artificial regula essa parte de alto risco. Em relação a esses sistemas de alto risco, eles estão regulados pelo novo arcabouço legislativo que foi adotado desde 2008 e inclui regulações de segurança de produto na União Europeia, que eu vou mostrar um pouco como é que é essa abordagem. A lei de inteligência artificial não fornece exigências de produto detalhadas, mas somente aqueles requisitos essenciais, coisas que não necessariamente vão ser cumpridas pelo sistema de inteligência artificial. Eu vou trazer mais alguns exemplos de exigências que são exigências de precisão, robustez, cibersegurança,
que são vinculados aos operadores, mas são muito não específicos. Eles precisam ser analisados tanto da perspectiva dos operadores como das autoridades. No entanto, essa lei promove a adoção de padrões harmonizados, como chamamos, que não são adotados pelos legisladores, mas pelos comitês de padronização. São comitês de especialistas que já são evocados desde 2023 pela Comissão Europeia para desenhar esses padrões harmonizados que podem ser muito mais específico e incluir especificações técnicas, mas não são vinculantes aos operadores. Os operadores podem decidir usar ou cumprir com essa lei, mas de uma maneira diferente. No entanto, se os sistemas estiverem em conformidade com os padrões harmonizados, eles se beneficiam com a presunção de conformidade. Essa presunção torna mais difícil que as autoridades estabeleçam questões de não conformidade que justifiquem as medidas. Como que essa conformidade com a legislação de IA é monitorada? Existem dois tipos de controle. Primeiramente, a análise de conformidade pelos operadores, antes do sistema ser colocado no mercado, e depois dessa análise, o operador faz uma declaração de conformidade, a fixa no rótulo do sistema, e os corpos de notificação, as instituições de notificação são envolvidas nisso. E depois dessa avaliação, eles podem tomar medidas se o sistema não estiver em conformidade com a lei de inteligência artificial. E essa lei também obriga os Estados-membros a fornecer, a aplicar sanções e outras medidas de aplicação. Então, depois dessa introdução à lei de inteligência artificial, vamos falar sobre a nova diretiva de 2024, que substitui a de 1985, ao contrário da lei de inteligência artificial, não tem regras específicas. No entanto, como veremos, existem algumas características particulares que devem ser consideradas, por exemplo, o nível de complexidade, a transparência. A inteligência é considerada como parte dos desenvolvimentos que levam à incerteza a partir dessa nova diretiva, antes da reforma, e fez com que essa reforma fosse necessária. Então, ela não se aplica diretamente aos membros estados, mas precisa ser transposta por eles em suas legislações nacionais. A diretiva de responsabilidade sobre o produto antiga não foi totalmente invalidada, ou não, enfim, vários conceitos foram retidos. Ainda se concebe como responsabilidade para produtos com defeito, ou seja, existe uma responsabilidade estrita que é verdadeira, que pode provocar uma compensação em cada caso, que houver um dano, mas exige que o produto tenha realmente um vício ou defeito. Significa que ele precisa ter não somente um risco alto, mas inaceitável. O foco nos fornecedores, mas também inclui outros operadores, como os importadores e distribuidores. Os usuários não estão incluídos. E, finalmente, se causar um vínculo, se for mostrado um vínculo causal, existe uma nova questão muito grande em termos de produtos complexos e não transparentes de inteligência artificial. E o que é novo?
No passado, havia um debate se software poderia ser considerado como um produto. Essa nova diretiva de responsabilidade de produto resolve essa disputa, e explicitamente incluindo o software, que responsabiliza os operadores se um defeito for ocorrer, simplesmente ocorrer, ou se for previsível antes de ser colocado no mercado, e se continuar, por exemplo, com a responsabilidade ou a possibilidade de atualizações. A nova diretiva também fala sobre responsabilidade de serviços relacionados e também dá responsabilidade a mais operadores, por exemplo, as plataformas online. Dados podem ser protegidos também pela nova diretiva. E, finalmente, falamos sobre o ônus da prova. A nova diretriz fala sobre as presunções de defeito e sobre a probabilidade de prever um defeito. Agora vamos falar sobre a conexão entre esses dois instrumentos. Existe um número de pontos de conexão com a lei de inteligência artificial. Por exemplo, as definições, a definição de defeito, as regras de ônus da prova, as isenções de responsabilidade. Vimos que os defeitos do produto são a base da responsabilidade do produto, poderiam fazer com que fosse difícil se estabelecer. O defeito definido na diretriz, no artigo 7º, que um produto pode ser considerado com defeito quando não fornece a segurança que uma pessoa espera ou que é exigida através da lei da União ou nacional. No entanto, na diretiva antiga não continha essa segunda alternativa que está destacada aqui. Ela é principalmente declaratória e torna claro que uma violação da lei europeia declara que o produto com defeito. No caso do chatbot, por exemplo, ele seria considerado com defeito. O robotáxi se não conseguisse a robustez exigida pela lei, seria considerado como com defeito. E a pergunta é se essa conformidade com as exigências regulatórias exclui a existência ou defeito. Isso não está claro ainda no artigo 7º, porque existiu ou exclusivo ou inclusivo, mas um produto que está em conformidade ainda pode apresentar defeito. O fabricante de um chatbot ou de um robotáxi também poderia ser responsável se os sistemas respeitarem todas as regulações relevantes de segurança. Um argumento para essa solução é que essa provisão isenta o operador se o defeito não acontecer por causa da conformidade com as exigências legais. A isenção se outros pontos de conexão que eu comentei nos outros slides e as exigências legais não específicas não forçam que o fabricante fabrique o produto de uma maneira específica que leve ao seu defeito. E pode haver uma objeção a esse argumento de que os riscos podem não ser legalmente aceitos. No entanto, a lei de inteligência artificial não fornece uma regulação abrangente de todos os riscos de inteligência artificial. E existe uma questão de vigilância do mercado, autoridades de vigilância do mercado que podem intervir em alguns casos de sistemas de inteligência artificial. Podemos deduzir que a opinião do legislador também pode englobar ou aceitar um risco inaceitável. Outra questão é se um produto em conformidade pode ser encontrado com riscos inaceitáveis. E fica claro a partir do artigo 7º
que os tribunais devem considerar as exigências de segurança, que incluem a conformidade com esses requisitos, mas a maioria dos aspectos já estão, de alguma maneira, abordados na lei de inteligência artificial. Em resumo, existe uma forte conexão entre as exigências da lei de inteligência artificial e os defeitos de um produto de inteligência artificial, mas eles não são muito específicos e são difíceis de se avaliar. Isso nos leva à última pergunta de hoje: como que nós, especialmente juízes, podemos descobrir se os produtos violam realmente esses requisitos não específicos? Então, como descobrimos se ele viola, por exemplo, a lei de inteligência artificial? Falamos sobre os padrões harmonizados que pegam esses requisitos da lei de inteligência artificial e transportam para as especificações técnicas, que elas são não vinculantes. A não conformidade criaria um caso de prima facie de violação da lei de inteligência artificial, que pressupõe um curso típico de eventos, exige a existência de um princípio geral, que permite que certas conclusões sejam tomadas a partir de uma gama de circunstâncias. O conceito da lei permite estabelecer um princípio de não conformidade com padrões harmonizados. Em geral, isso permite estabelecer uma tipicalidade. Então, nós temos essas formas de conformidade como exceção. Essa exceção com os padrões harmonizados poderiam argumentar o prima facie contra um defeito em vista do processo de adoção, que envolve não só essas organizações de padronização, mas outros stakeholders da comissão. É possível formular o princípio geral de que esses padrões corretamente ou exaustivamente especificam as exigências de produto. Esses casos poderiam ser uma análise de conformidade negativa ou positiva, a intervenção ou abstenção de uma autoridade de vigilância de mercado, e essas intervenções deveriam ser levadas em consideração. No entanto, a forma de determinar a conformidade tem seus limites. Um caso que seja considerado prima facie pode ser levantado se houver circunstâncias que tornem o resultado diferente seriamente possível. No caso da autoridade que regula o mercado, esse caso poderia ser levantado se a autoridade tiver negligenciado alguns aspectos decisivos. Os tribunais precisam estabelecer a questão da violação da lei de inteligência artificial e são casos que levam a questões muito mais complexas e que não podem ser respondidas aqui nessa apresentação. Para resumir, vimos que uma violação da lei de inteligência artificial pode levar a um defeito na lei de responsabilização de produto e que os fabricantes podem ser processados por causa das vítimas se o produto não estiver em conformidade com a lei de inteligência artificial. Assim, se contribui com a aplicação da lei de inteligência artificial. No entanto, a diretiva não é limitada às violações da lei de regulação, porque existem obrigações, por exemplo, de recall de um produto por causa da lei. Então, são duas faces da mesma moeda, as duas têm diferentes cores e que complementam uma complementa a outra na proteção de riscos de inteligência artificial. Muito obrigada pela atenção. Muito boa a sua exposição, Anne. Foi muito bom ouvir um pouco do arcabouço regulatório da União Europeia sobre proteção de dados e regulação da inteligência artificial. Eu vou passar a palavra, então, ao professor Thomas Mellers. Mais uma vez, não sei se pronunciei corretamente, se não, me desculpa. Que é da Associação Luso-Alemã de Juristas. E ele vai nos falar um pouco
Sua perspectiva comparada vai falar um pouco sobre os regimes legais da União Europeia, dos Estados Unidos e da China em matéria de proteção de dados. Passo a palavra, então, ao professor Thomas. Muito obrigado ao público que ainda está aqui para ouvir a última palestra, a senhora Rosângela Cavalassi. Eu agradeço o convite e por esse evento e gostaria de falar um pouco da perspectiva do pássaro, falar de 3 sistemas jurídicos muito grandes, que os Estados Unidos, China e União Europeia, que têm grandes diferenças e que soluções poderiam ser apresentadas nesse desenvolvimento. Há 10 anos, em Hangzhou, uma cidade muito bonita, eu falei sobre a regulamentação dos direitos de proteção de dados europeus, e quem organizou os dados falou exatamente a mesma coisa aqui na China. Nós aqui queremos proteger os direitos dos cidadãos, mas nós também somos eficientes e pensamos também na segurança nacional. E talvez os senhores conheçam George Orwell, 1984. E eficiência e segurança nacional são valores, princípios importantes. Uma professora se revoltou e disse: não é possível que eu, num prédio com 5.000 pessoas, tenha que passar por um reconhecimento facial. Eu não posso entrar ou sair do prédio sem isso ocorrer. Mas isso é eficiência, revidou o professor. A gente não poderia, de outra maneira, deixar passar centenas de pessoas por uma porta se não tivéssemos essa eficiência. Os senhores provavelmente já ouviram do Social Scoring System, que é um sistema que se as pessoas têm que se comportar de acordo com as normas, por exemplo, o passaporte. Se existe um passaporte onde você vai receber notas, e se você não se comporta bem socialmente, você perde pontos. E aí se discute o que é bom, o que é melhor, o que é ruim. E existe um potencial de melhorias. Nós já ouvimos aqui que os dados são o petróleo do século XXI. E nós tós que sempre... Mas eu gostaria agora... eu queria, por exemplo, usar o ChatGPT na universidade e trabalhar, escrever algo com ele. E aí não posso utilizar. Surgiu a questão que eu não posso utilizar. Nós tivemos uma crise por causa do Covid também. E havia um contato. Um cidadão falou: eu tive um contato, mas eu não digo com quem eu tive esse contato. Então, nós usamos na Alemanha a proteção de dados para evitar situações extremas. E eu gostaria agora de analisar as semelhanças e as diferenças e ver se os valores podem ser transferidos. Então, começo dizendo que na União Europeia, que o Tribunal Constitucional alemão, ele introduziu determinações que esse direito é um direito fundamental, o direito da produção de dados. É um novo direito fundamental. E agora, o que temos na Europa, também na Constituição Europeia, é esse aspecto. Então, nós temos também o regulamento de proteção de dados,
que na hora que eu entrego os meus dados, por exemplo, que eu tenho uma série de requisitos que tem que ser necessário, uma série de regras para que eu entregue meus dados. Ou seja, há quase uma proibição, quase junto com uma autorização. E apenas em casos de exceção eu posso permitir a transmissão dos meus dados. Na minha opinião, não é possível transferir os dados de qualquer maneira, e nós estamos até orgulhosos disso. Agora, temos um diálogo com a Califórnia, por exemplo, e para que eles possam vender os seus produtos na Europa. Mas vamos comparar esse direito nos Estados Unidos, e nós vemos que nos Estados Unidos que o direito de autodeterminação não é protegido pela Constituição. A Constituição é de 1700, do fim do século XVIII, e a Corte Suprema não colocou na Constituição a proteção de dados. É um direito de Estado, e há alguns estados americanos que não protegem esses dados. Ou, se alguém recebe um telefonema, só em casos excepcionais, os dados são protegidos. Na verdade, é fundamentalmente permitido passar os dados. Mas aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo mostrando aqui um gráfico. É um mapa que vocês todos conhecem, do mapa do Google, que é bem preciso, onde todas as ruas estão incluídas e as casas. Nos Estados Unidos, não foi problema nenhum utilizar. Na Alemanha, pode haver problemas, alguém pode se declarar contra. Por exemplo, eu não quero que a localização da minha casa seja conhecida. Eu não quero que as pessoas saibam onde eu moro e como eu moro. Vamos olhar agora para a China. A China praticamente não existe proteção de dados. Tem duas partes. Tem uma parte europeia, por exemplo, os consumidores, eles dão um consentimento diante do Estado, praticamente, que os órgãos públicos eles têm o direito de manter os dados dos cidadãos, né? E é uma surpresa que você encontre câmeras, você vai tomar uma cerveja e você tem uma câmera diante do teu rosto. Esse ano eu estive em setembro na China e eu tive que mostrar o meu passaporte umas 50 ou 60 vezes. Eu ia ver uma atração turística e tinha que mostrar o meu passaporte. E por isso há muitas imagens das pessoas, né, em geral, que mostram onde as pessoas estão, né? Esse é um primeiro passo. E agora, eu perguntei para minha colega na China, isso é bom? Isso não é tão ideal? Que os colegas chineses, isso é bom, respondem que isso é bom, porque quem se comportar bem vai ganhar pontos. Isso, na verdade, é algo positivo. Podemos também enviar as crianças para uma escola melhor.
e ganhar outras vantagens. Então, vem a pergunta, nós podemos assumir alguma coisa, transferir alguma coisa de lá para cá? Então, todos nós estamos sentados aqui para procurar soluções europeias. Vocês estão interessados nas soluções europeias? A pergunta é, num terceiro passo, nós podemos exportar os sistemas jurídicos? Podemos importar ideias jurídicas? E aí a pergunta seria, que valores que nós temos? Os nossos valores são diversos do que de outro país? Então, há coisas que eu não posso transferir para o meu país. Nós discutimos na Europa muito intensivamente o caso, por exemplo, das penas, e não podemos importar esse tipo de penas para a Europa, porque isso seria demais. E isso é um paradoxo, isso não combina com os nossos valores. E eu fiquei pensando, os americanos têm um mercado basicamente livre, e por que nós proibimos tantas coisas? Nós podemos nos aproximar dos Estados Unidos? Nós temos conflitos com os americanos. Nós podemos ter um sistema como o americano ou não? Os norte-americanos que o homem é o caçador de si mesmo, né? E os americanos acreditam no mercado livre. E por que eles acreditam? Porque nos séculos 17 e 18, muitos europeus foram para os Estados Unidos para poder exercer sua religião de forma livre. Em Augsburg, por exemplo, nós temos uma lei que permite que a pessoa saia do país, que saía de um feudo, por exemplo, se ele não tivesse a mesma religião que ali domina, né? O direito, o Estado não pode, ele não pode interferir nesse tipo de direito do cidadão. E vamos agora, vamos ver o que ocorre na Alemanha até no século XX. Por exemplo, no caso dos feudos, né, como era o sistema. Se ouvia, então, o que era certo e o que era errado. E nós, na Alemanha e na Europa, temos uma noção mais positiva do Estado do que os americanos. Por exemplo, nas eleições americanas, houve um aumento de impostos grande. E na Alemanha se eleva os impostos quando é realmente necessário. E agora nós estamos nos preocupando com a pergunta se podemos elevar as nossas dívidas. E para regular, onde o americano diria, isso aí não é uma tarefa do Estado, isso é um pensamento que os norte-americanos dizem que o mercado deve definir o que é possível ou não. E aqui nós dizemos na Europa que é o Estado. E na China, comparando, podemos colocar esse pensamento ainda mais profundo, que os chineses têm uma cultura muito antiga, e até 1908 havia o imperador, que regia o país, e muita gente se sente como praticamente um predecessor dessa pessoa. E os chineses têm
Eles têm 3 poderes: executivo, legislativo, judiciário. Nós pensamos, então, o pensamento da Corte Suprema, que tem que ser controlado, mas os chineses têm os 3 poderes e eles não têm a noção da separação dos 3 poderes. Então, os partidos, a Constituição chinesa, se vemos a Constituição chinesa, vemos direitos básicos dentro, que temos que explicar que a Constituição muitas vezes não é utilizado, que há programas que não são utilizados porque os partidos não utilizariam. E o partido sempre tem razão. E isso aí, pronto, já é conclusivo. Não é algo que nós queremos transferir para a Europa. Essa política dos partidos da China. Agora que já esclarecemos por que as diferenças culturais existem, eu gostaria de mostrar como solucionar, por exemplo, os conflitos entre a Europa e outros países. Nós falamos antes do BKI, e agora vocês já leram também no jornal sobre os novos coisas da inteligência artificial nos smartphones. Ouvimos falar da inteligência. E eles não podem ir para a Europa porque as empresas seriam responsabilizadas se importassem esses smartphones para a Europa devido ao uso da inteligência artificial. E temos um regulamento da inteligência artificial na Europa que proíbe certos usos. Talvez o senhor também conheça o ato americano Patriot de 2001, segundo o qual os aviões, que os aviões bateram no World Trade Center e os dados dos passageiros foram coletados e foram analisados. E isso é um exemplo de como os americanos colocam a segurança nacional acima de outros valores. Como podemos continuar a partir daqui? Nós temos essas diferenças e também temos desenvolvimentos. A internet. Por exemplo, consentimento de uso de dados na internet. Nós consentimos e, por isso, a empresa pode utilizar os dados. A Cláudia falou sobre os medicamentos, por exemplo, que ela encomendou e que tanto nos Estados Unidos, a solução tanto europeia quanto nos Estados Unidos, se discute 2 opções. De um lado, se o consumidor tem a possibilidade de dar o seu conhecimento ou de impedir esse conhecimento. E quais são as consequências disso? As consequências são que no futuro que temos que pagar, então, por essa página. Não podemos mais utilizar, se não consentimos, não podemos mais utilizar essa página gratuitamente. Não podemos mais ler um artigo gratuitamente. Ou os dados, ou deixamos os dados serem utilizados gratuitamente, ou se temos que pagar. Eu queria agora refletir se na Europa,
com o conceito eficiência e segurança nacional também pode ser relevante para a Europa e não apenas para a China, mas sim também para a Europa. Na Alemanha, na Europa, nós temos uma eficiência alta em direção da pornografia infantil. Esse material com pornografia infantil não pode ser utilizado, não pode ser possuído. E nos surpreendemos sempre quando pegamos políticos ou jogadores de futebol por possuírem tais dados e nos perguntamos por que eles não foram surpreendidos antes. Seria um exemplo de segurança nacional? Eu não posso me esconder atrás da proteção de dados, porque eu sou monitorado o tempo todo, ou a discussão que nós também agora permitimos que lugares públicos sejam monitorados para impedir que crimes sejam cometidos. Nós temos também uma situação sensata na Europa sobre os perigos para ambos os lados, né? Eu preparei essa versão em inglês, agora eu falei em alemão, então de vez em quando faz uma confusão aqui entre as diferentes versões de línguas. O Conselho Alemão de Especialistas sobre Desenvolvimento Econômico já há vários anos fala sobre o espaço de dados na Europa. Na Europa, nós temos mais de 22 línguas diferentes e que se reúnem em um mesmo espaço. Quando pensamos nos serviços digitais que são fornecidos em termos de veículos autônomos, elas têm um espaço econômico muito limitado para se desenvolver. E existe, no entanto, essa tentativa de conseguir espaços maiores em concorrência com empresas dos Estados Unidos e com empresas chinesas. E, finalmente, em relação ao sistema de crédito social, a pergunta é, eu posso recompensar ou eu posso punir alguém se houver um comportamento determinado? Nós falamos isso de modo geral, mas existem exemplos concretos disso. Um exemplo da dignidade, que mostra a dignidade de crédito com cláusulas em que os credores podem fazer perguntas a potenciais devedores. Esses dados podem ser usados para avaliar o risco e para minimizar o risco dos credores. Por exemplo, você tem um seguro de carro e você provoca um acidente e você vai pagar prêmios maiores se você já tiver um histórico de acidentes. E é uma situação parecida com isso. Então, se você teve um comportamento que não era conforme com as regulações no passado, isso também vai afetar o seu score de crédito pessoal. Então, outras coisas podem afetar também, por exemplo, uma pessoa que tenha o hábito de beber regularmente ou de fumar regularmente.
Então, a pergunta, nós temos que ter essa discussão sobre isso, ou incentivar isso, ou interromper essa discussão precocemente. Quais são as conclusões? Também na Europa, talvez aqui, nós não podemos levar os dados de uma maneira absoluta. Se outros valores, outros interesses estão envolvidos e se queremos possibilitar soluções que sejam objetivas, se for uma questão que seja uma violação à Constituição, se for uma violação à proteção de dados, nesse caso, deve-se discutir mais intensamente, e também se eu devo usar o ChatGPT na universidade. Para isso, nós precisamos não somente pensar na proibição, mas também como que nós avançamos com isso. Outro exemplo é sobre a lei de pacientes eletrônicos, ou de medicina eletrônica. Na Alemanha, nós já temos esse avanço já há mais de 30 anos. Os médicos já podem determinar diagnósticos por via eletrônica e que outros países já forneceram o acesso a esses dados. Nós temos aqui um bom exemplo de eficiência. Para que, por exemplo, quando você tem esse protocolo eletrônico, você já consegue adiantar um diagnóstico de uma maneira muito mais eficiente. E nós temos que fazer a nossa tarefa de casa. Na Alemanha, em muitas áreas, ainda estamos muito para trás na utilização de dados. Falamos na época do coronavírus. Nós não aprendemos muito como aumentar a eficiência do tratamento de dados ou do uso desses dados. Nós tínhamos muitas suposições e é uma pena realmente, porque nós pensamos muito na limitação de liberdade, entre outras coisas. Não é preto no branco. Nós temos os chineses que têm, por exemplo, ações de transporte de massa de pessoas em aeroportos e estações de trem. E eles têm um padrão de segurança que é bastante alto. Quando vemos aqui na Europa, você passa pelos terminais de trem ou de avião somente com o seu passaporte. E, lá eles têm um controle maior e que impedem um aumento de criminalidade também com essas medidas de segurança. Os controles de passaporte, por exemplo, tem as suas próprias providências. E qual é a nossa ideia de liberdade? Se se a sua documentação é controlada e
o quanto pode ser limitada a decisão das pessoas de compartilhar os seus dados e de fornecer acesso a esse controle. Nós pegamos sempre os exemplos da China e dos Estados Unidos para trazer para a Europa. Essa é a reflexão que eu gostaria de passar para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Thomas. Muito bom te ouvir, e acho que essa visão comparada mostra realmente como a proteção de dados é essencial para a proteção da pessoa humana, no nosso regime democrático, e como acho que o exemplo dos Estados Unidos mostra, o risco de você deixar esse assunto totalmente nas mãos ali da iniciativa privada, e acho que o exemplo da China mostra um pouco os riscos desse assunto estar ali nas mãos de um governo mais autoritário. Acho que você mostrou exemplos muito bons. Bom, eu queria fazer uma pergunta à professora Anne. Você falou bastante sobre sistemas de inteligência artificial de alto risco, falou dos carros, dos carros automáticos. Há alguns estudos, algumas estatísticas que falam que pessoas negras seriam mais vulneráveis do que pessoas brancas em relação a acidentes, por exemplo. Muita gente tem discutido essa questão do viés discriminatório nos algoritmos. Eu queria te ouvir, queria saber se no arcabouço europeu de regulação de proteção de dados, se existe alguma medida que você considere que, de alguma forma, lide com esse problema, na sua opinião. Ja, vielen Dank. Muito obrigada. Existe, sim, um problema grande de discriminação. A União Europeia já percebeu isso. Nós falamos que existem diferentes nivelamentos, existem práticas que são proibidas, alguns sistemas ou algumas características da inteligência artificial são proibidas. Eu estou tentando ver aqui na lei, são mais de 140 páginas na lei, eu não conseguiria encontrar exatamente aqui, mas em relação a essa questão do ponto de vista, instrumentos de proibição, eu estou tentando encontrar aqui exatamente na lei onde é que se fala sobre isso. Em inglês aqui, eu estou vendo aqui emoções, técnicas, existem algumas práticas proibidas, eu estou encontrando aqui, fala sobre discriminação. Bom, discriminação não estou vendo aqui exatamente, mas supostamente são as práticas proibidas. Sistemas de inteligência artificial de alto risco trazem, sim, essa questão, mas são questões de precisão, de transparência e procedimentos sobre como lidar com dados e alguns requisitos que devem ser obedecidos. É interessante, é um problema realmente muito central e que foi contemplado na lei de inteligência artificial. Obrigado, Anne. Muito esclarecedora a sua resposta. Claro. Eu vou passar a palavra, então, ao Paulo Carpenter, que vai fazer uma pergunta. Tá bom. No modelo brasileiro, our system, na proteção de dados, você recebe uma autorização quando você quer acessar um serviço e você concede autorização para a pessoa usar os seus dados. E a minha dúvida é a seguinte, porque eu não conheço o sistema europeu. No sistema brasileiro, ou você autoriza o sujeito, a empresa, a acessar seus dados pessoais, ou você não tem acesso ao serviço. Você fica proibido de acessar o serviço se você não
permitir que ele faça o que ele quiser com seus dados. Como a legislação europeia está lidando com essa, às vezes, abuso na obtenção de informações, porque muitas vezes, para concessão de um serviço, a pessoa pede a data do batizado da sua bisavó, ou coisas que são totalmente irrelevantes para a produção daquele serviço. Ele quer um volume muito grande de informações, desproporcional àquilo que você está entregando, ou que ele vai te entregar. Mas, se você não fornecer a data do batizado da sua bisavó, você vai ficar sem acesso àquele serviço. Então, no meu jeito de ver, isso seria um abuso de direito ou uma violação do princípio abstrato da boa-fé. Na regulação europeia, isso está sendo endereçado? Existe uma fórmula de tentar equilibrar um pouco essa relação, garantindo que você forneça informação eventualmente, ou até não forneça, e não fique privado de receber o serviço? Muito obrigado pela pergunta, muito importante. A norma de dados da União Europeia atua nessa questão de levantamento de dados. Os dados têm que ser necessários, eles têm que servir a um interesse, são esses requisitos para você usar esses dados. E o que acontece se eu for contra, por exemplo, se eu inserir uma data de nascimento que não seja importante, não seja necessária? Então, a gente tem autoridades que podem realmente propor multas, e nós já fizemos aqui no Brasil uma declaração de proteção de dados ou de concessão de dados. Ou seja, nós temos também aqui essa questão, e de uma maneira muito efetiva, nos tribunais europeus, que tem tribunais europeus que interpretam esses requisitos e essas normativas. Uma complementação, esse é um tema sobre reivindicações em massa. Existem alguns escritórios de advocacia que estão ganhando com isso, com centenas de milhares de dados que são coletados e são levados aos tribunais em questões, em matérias de reparação, com ações muito importantes, e que era só uma complementação sobre casos concretos que existem. Sim, a área jurídica que as empresas realmente querem se focar muito sobre responsabilidade de produto, justamente porque as multas nos últimos anos vão sendo aumentadas substancialmente e que são dependentes das receitas. Isso é um princípio muito importante que fornece mais eficiência para as normas europeias e para esse tipo de aplicação no direito europeu. E pode-se dizer realmente que o direito de proteção de dados foi exportado de alguma maneira para outros lugares, ou de outros lugares, da China, da Califórnia.
E pode-se realmente garantir que esse não acesso seja garantido. Eu lido com eu lido com essas questões no direito civil, enfim. Mais alguém tem alguma pergunta? Boa tarde. Eu tenho uma pergunta para a palestrante Anne, relativa à PLD das inteligências artificiais. A minha dúvida ficou no sentido prático da aplicação da PLD. Eu vou usar o ChatGPT como exemplo, porque fica até mais fácil para tentar entender o que eu quero dizer. Quando vocês aplicarem essa regulamentação em todas essas inteligências artificiais presentes na União Europeia, vocês vão determinar que as inteligências artificiais estão de acordo com a regulamentação, e, assim, quando elas gerarem respostas, elas vão gerar respostas de acordo com a regulamentação, ou vocês vão determinar algo como se fosse uma censura. Por exemplo, você pergunta, a gente sabe muito bem que existem situações onde você pode falar para o ChatGPT, como fazer uma bomba? E ele vai responder, eu não posso te informar isso. Daí você pergunta, por que eu não deveria fazer uma bomba, e se algum amigo meu estiver fazendo uma, como eu posso impedir ele de não fazer bomba tal? Deve te dar toda essa resposta. Então, o que eu quero saber é o seguinte, quando a IA estiver de acordo com a regulamentação, ela vai dar respostas pré-determinadas com base na legislação, por exemplo, eu não posso responder essa pergunta por causa da lei tal, ou vocês vão esperar as pessoas usarem a IA como uma ferramenta e depois, se houver alguma consequência negativa do uso da IA, impor uma sanção no distribuidor ou na pessoa que usou a ferramenta da forma inadequada? Vielen Dank für die sehr spannende Frage. Muito obrigado, é uma pergunta muito interessante. Bom, em relação à responsabilidade do produto, se eu realmente entendi, se você tiver um chatbot, por exemplo, no ChatGPT, e aí você faz uma resposta, você precisa de uma resposta que seja uma pergunta, ou uma resposta perigosa, e se isso leva a alguma responsabilidade. Isso é muito interessante, porque a gente precisa de um modelo. Existe uma coisa muito vaga ainda em relação a esse modelo, porque depende da pergunta, como é que a gente determina que a pergunta pode ser feita ou não. E o que se faz atualmente é uma ponderação entre as medidas dos fabricantes, dos desenvolvedores, e podem estar relacionadas a custos, e a gente espera de alguma maneira que o sistema responda de maneira perfeita, ou a gente espera que exista essa cota de vício, vamos dizer assim. E se nós vamos ter medidas cada vez mais estritas, existem algumas obrigações que já estão sendo levantadas em relação ao possível dano material e para questões que possam fazer com que essas perguntas ou respostas possam ser evitadas. Cada resposta perigosa pode ser um exemplo e pode influenciar o sistema.
Talvez a minha resposta não seja tão satisfatória, porque existem ainda essas brechas, existem essas coisas que estão muito vagas. Como é que você pergunta como é que você faz uma bomba e você recebe uma primeira resposta negativa e depois você desenvolve, aí o sistema vai desenvolver e então você precisa ver como é que isso funciona em termos do produto, se o produto é considerado defeituoso ou se existem outras coisas relacionadas a isso. Obrigado, Anne. Mais alguém tem alguma pergunta? Boa tarde. A minha pergunta é para o Thomas. Como consumidora, eu tenho a sensação de que as empresas precisam dos meus dados para acabar me vendendo coisas. O algoritmo parece mapear o meu desejo para me oferecer justamente propaganda daquilo que eu quero e que dificilmente eu vou recusar, independente das minhas condições financeiras. Por outro lado, o meio ambiente está em colapso em razão do nosso consumismo mesmo. E aí a minha dúvida tem alguma linha da pesquisa europeia de proteção de dados que considere o uso dos dados dos consumidores como o uso do dado dos consumidores no marketing como impulsionador do consumismo dentro da realidade digital, pensando nos algoritmos que são especializados e que estão no nosso celular, que estão 24 horas com a gente, porque nós estamos conectados 24 horas por dia e, nessa conexão, nós somos expostos a marketing, propaganda e publicidade de produtos cada vez mais especializados para a gente, tendo em vista a base de dados que essas empresas têm. Algo assim. Ja, es ist ja im Grunde ein Fakt, ein Phänomen. É um fato, é um fenômeno, de fato, que os dados são utilizados e acabam vazando para outros produtos. É um exemplo realmente muito legal. E realmente são vendidos produtos, são feitas publicidades que realmente são customizadas para você e esse realmente é o mandamento da hora. E agora existem essas normas individuais. Eu não conheço muito bem a Lei de Proteção de Dados do Brasil, mas são coisas que são introduzidas em relação ao uso de dados. E nós chegaremos num momento em que nós procuramos soluções para que no futuro eu possa ter essa possibilidade de impedir que se coletem esses dados, mas que isso não me impeça de ter acesso aos produtos, ou que eu forneça esses dados e esses dados sejam utilizados e essas publicidades sejam vendidas de maneira indireta, que essa informação que eu acesse na internet vai se tornar mais prática. Acho que no Brasil também é assim. Nós temos agora o YouTube com propagandas. Antes o YouTube não tinha propagandas e se você quiser um YouTube sem anúncios, você precisa pagar uma assinatura para ele. Então, isso nos torna dependentes de um
isso nos faz pensar o que nós vamos conseguir com a inteligência artificial nos próximos 20 anos, como treinamos a inteligência artificial, o ChatGPT. A gente usava o Google antigamente, hoje a gente usa mais o ChatGPT para fazer essas buscas. E nós tínhamos blocos de respostas de pesquisa. Esse é um fenômeno que nós vemos também no ChatGPT e que as empresas estão investindo, não é em vão que as empresas estão investindo bilhões nessas tecnologias. Nós precisamos realmente refletir como que nós podemos manter os nossos próprios limites. Obrigado, Thomas. O Paulo queria falar também, por favor. Eu queria perguntar uma outra coisa que tem acontecido bastante. Você falou do ChatGPT, então da PLD. Na Europa já começou a surgir a discussão, que a gente vê um pouco nos Estados Unidos, só com jornais, mas da violação, porque para a máquina aprender, antes de aprender, ela tem que violar muito o direito autoral. Então, você vai ver na resposta de um aluno na faculdade a cópia integral do livro de um professor. No Brasil, o ChatGPT inventa decisões judiciais. Então, ele cria, não sei se na Alemanha também acontece isso, mas no Brasil ele diz que o juiz tal falou, a corte tal falou, teve tal decisão, a decisão não aconteceu, mas ele inventa aquela decisão para criar o seu argumento a seu favor. E eu não sei se na Europa já está tendo essa discussão da violação do direito autoral e da proteção de quem se esforçou para produzir aquele conhecimento contra não só quem está utilizando a informação, mas contra a empresa que está lucrando, o ChatGPT e todos esses outros concorrentes, que está violando, obviamente, ela está procurando em bancos de dados, e quando ela entrega essa informação, ela esquece de dizer que teve um autor, que teve alguém, ou até ela inventou alguma coisa. Queria saber como é que essa discussão está dentro da Europa, por curiosidade. Obrigado. Also die gute Nachricht, die Diskussion findet statt. A boa notícia é que discutimos isso sim. A notícia ruim é que aí, na verdade, ainda não existe uma legislação que regule isso. Nos Estados Unidos e na Europa, há 3 ou 4 ações no New York Times, no Post, que eles violaram os direitos de propriedade de dados, e os resultados são, então, para os usuários do ChatGPT. Isso não é muito fácil, porque há sempre uma regra e uma exceção. Claro que ocorrem também violações, mas existe também o fair use, que são interesses que podem ser usados, e no direito europeu é bem parecido. Nós temos uma regra que o proprietário tem que ser protegido, mas a coleta dos dados e a transferência dos dados, na verdade, é visto como uma exceção na legislação europeia. E agora vem a exceção da exceção. Eu só posso impedir isso se eu tiver, por exemplo, uma advertência na minha página que eu não concordo com isso, por exemplo. Nós podemos também discutir todas essas exceções. Há um acórdão de um tribunal regional na Alemanha sobre esse assunto do Redondas, com 60 páginas. Essa questão ainda não foi totalmente resolvida, mas a minha prognose é que em 3 ou 4 anos tivemos um problema parecido quando o Google começou a escanear livros.
E isso é uma violação do direito de propriedade. E aí se entrou de acordo que o Google paga uma pequena quantia, mas não pode entregar todo o livro. Você também não pode imprimir as páginas. Eu acho que a pergunta que fica é que o direito de propriedade intelectual tem que ser protegido. Os americanos são bem fortes nesse aspecto. Eu não sei se o senhor viu a história do Washington Times, que ele também já entrou de acordo de dar uma certa quantia. Então, isso continua. Talvez agora complementando, por que isso não é regulado pelo M? Que é um problema que nós temos no momento, no MI Act. Antes do lançamento do ChatGPT, começamos a questionar tudo isso. E aí o propósito geral, eles ainda não estavam regulados. Pensava-se em vários aspectos. E esses aspectos já foram separados e vão ser regulamentados de outra maneira. E aí chegou o ChatGPT. E nós tentamos colocá-los num certo enquadramento, mas isso levou que ficamos apenas na tentativa e simplesmente ainda não podemos responder essa pergunta. E por isso essas perguntas ainda não estão regulamentadas e em outras ocasiões serão exploradas com os acordos. Muitas coisas ainda estão em aberto. Obrigado, Anne. Obrigado, Thomas. Mais alguém tem alguma pergunta? Bom, acho que a gente pode encerrar. Alguém quer falar? Não? Bom, acho que a gente pode encerrar, então. Queria, mais uma vez, agradecer, em nome da Procuradoria, a presença do Thomas e da Anne. Os debates foram muito profícuos. Agradecer aos que vieram assistir. E boa tarde a todos.